Olá, gente! Estou aqui hoje com Laura Vitória, apresentando mais uma vez para vocês o projeto Viver Salvador. Atualmente estamos no Maio Roxo e com isso vou falar um pouco sobre a doença autoimune dela e ela contar como é viver com essa doença. Tudo bom, Laura? Tudo Eu bem. queria entender e saber junto com você como foi descobrir esse prognóstico, saber sobre o diagnóstico da sua doença. Bom, tudo começou em 2017. Eu estava vivendo normal, fui para o aniversário de uma amiga, na época 15 anos, e do nada, quando eu cheguei em casa, começou um episódio de diarreia, onde eu jurava que eu tinha comido algo estragado, enfim. Mas aí foi se passando o tempo, as semanas, 15 dias, um mês, e nada melhorava, na verdade só piorava. As fezes foram apresentando sangue, muito vômito, eu também não conseguia comer nada, então fiquei muito desnutrida. E aí começou a guerra, vamos chamar assim, a batalha, de fazer exames para descobrir um diagnóstico. E durante esse ano de 2017, eu acabei perdendo o ano, porque eu não frequentava o colégio, né, devido às crises que eu tinha. Fiquei muito magra também, mas em 2018, ainda sem saber da minha doença, eu simplesmente tive a remissão, que é quando a doença para de ter as crises. Então eu fiquei saudável. Em 2019, voltou tudo de novo no começo do ano, até que a minha madrinha falou: Laura, eu conheço um gastro muito bom, acho que seria legal você ir lá visitar. E nisso eu fiz uma endoscopia e uma colonoscopia, que é um exame muito invasivo, mas essencial. E na colonoscopia saiu o diagnóstico de retocolite crônica, retocolite ulcerativa, perdão, e já estava no estado muito grave. E para você, como foi lidar com esse diagnóstico assim tão inusitado? Acho que a gente não se fala tanto sobre doenças autoimunes e como elas impactam a vida. E você demorou aí quase 2 anos para conseguir descobrir o seu diagnóstico. Como foi essa batalha, como você mesmo disse, essa guerra, para você ao menos saber qual era a sua doença e como você iria lidar com ela junto aos tratamentos? Bom, na verdade, eu lembro do dia até hoje, eu até que recebi muito tranquila o diagnóstico, mas eu estava com minha mãe e minha mãe chorou muito. Porque o médico ele foi muito específico, ele falou que é uma doença que não tem cura, que eu teria que ir testando tratamentos até ter um tratamento que de fato trouxesse benefícios para mim. E quando eu fui estudando sobre a doença, que eu fui me assustando um pouco. E como eu falei, eu tive que iniciar tratamentos com medicamentos orais e nada resolveu. Até que depois de 2 anos em crise, tomando muito corticoide, então eu fiquei muito inchada, eu tinha muitas dores nos ossos. Ele falou: Laura, vamos para o imunossupressor. E o imunossupressor é um medicamento que, inclusive, pacientes com câncer, né, utilizam. E foi realmente o que me trouxe a remissão. Mas aí vem a parte da pandemia, né, que trabalha muito com a imunidade. Sim, eu queria entender para você como foi esse período da pandemia em que a gente passou por uma calamidade no mundo da saúde, com a saúde pública. Eu queria entender como foi para você viver com essa doença dentro desse período. Houve muito medo, pânico, como você recebeu, como você lidou com o lockdown. Foi assustador. Meu pai é taxista, então ele lida com o público. Então sempre tinha essa questão de, meu Deus, e se Nildo se infectar com a Covid e Laura, né, também se infectar. E foi assustador. Eu fiquei durante a pandemia toda dentro de casa, dentro do quarto. Certo, Laura, eu agradeço muito a sua participação hoje. Acredito que ela tenha sido enriquecedora e construiu vários pensamentos muito respeito também para as pessoas. Tenha uma boa tarde. Um beijo, até semana que vem.